Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia de Promessas. Hoje vamos mergulhar na história de Moisés e entender a mensagem que essa emocionante narrativa tem para nós ensinar. Naquele tempo, o povo hebreu, descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, também conhecidos como o povo de Deus, vivia como escravos no Egito. Faraó, o rei do Egito, temia que os hebreus se tornassem muito numerosos e fortes e pudessem se rebelar ou aliar-se aos inimigos do Egito em tempos de guerra. E como resposta a esse temor, ele ordenou que todos os bebês hebreus do sexo masculino deveriam ser mortos. Foi nesse contexto de genocídio e opressão que nasceu Moisés. Sua mãe, em um ato de fé e desespero, temendo pela vida de seu bebê, o colocou em um cesto no rio Nilo. E assim, a primeira profecia divina para a vida de Moisés se cumpria. A filha do faraó foi ao rio para se banhar e o encontrou. Ele foi levado para o castelo, onde foi criado como príncipe, mas ele nunca se esqueceu de suas origens. O tempo passou, e agora Moisés é um homem hebreu. Vivendo em um castelo egípcio, certo dia, ao sair para observar os trabalhos forçados dos hebreus, Moisés presenciou um ato de extrema crueldade. Um capataz egípcio estava espancando um trabalhador hebreu. A cena despertou sua indignação e um desejo de justiça. E em um ato impulsivo, Moisés matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Ali, ele começava a viver o seu chamado. Quando o faraó soube do assassinato, ordenou a morte de Moisés. Ele agora não era apenas um hebreu, mas um assassino e uma ameaça à autoridade do Egito. Assim ele fugiu para o deserto de Midian, onde viveu por 40 anos, uma vida simples, aprendendo lições de humildade, paciência e liderança, enquanto cuidava dos rebanhos. Essa fase de sua vida foi essencial para prepará-lo para a missão que mais tarde Deus lhe daria. Em um belo dia, enquanto cuidava das ovelhas, Moisés teve um encontro decisivo com Deus na sarça ardente, onde recebeu o chamado para retornar ao Egito e conduzir o povo hebreu à liberdade. Moisés hesitou, sentindo-se inadequado para a missão, mas Deus o assegurou de sua presença e deu-lhe sinais para provar que o guiaria por todo o caminho. De volta ao Egito, Moisés declara ao faraó que Deus ordena a libertação de seu povo, mas o faraó não abriria mão de seus escravos assim tão facilmente. Foi preciso Deus enviar as 10 pragas devastadoras ao Egito para que o faraó finalmente libertasse o povo hebreu que ele mantinha como seus escravos. Após a 10ª praga, o faraó, em desespero, finalmente permitiu que os hebreus partissem. Deus guiou o povo com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite, mostrando-lhes o caminho para a liberdade. Porém, após libertar os hebreus, o faraó mudou de ideia e decidiu persegui-los com seu exército. Em um ponto culminante da história, os hebreus ficaram encurralados entre o exército egípcio e o Mar Vermelho. Diante dessa situação desesperadora, Moisés invocou a Deus, perguntando a ele o que fazer, e Jesus o ordenou: levante o cajado. E Moisés, mesmo sabendo que era apenas um cajado, obedeceu à sua ordem, e assim o fez, e o mar se abriu, criando um caminho seco para que os hebreus atravessassem o mar. E assim que o povo hebreu passou, o Mar Vermelho se fechou, afogando os soldados e suas carruagens. Nessa primeira parte da história de Moisés, a Bíblia nos revela a promessa de que, se confiarmos em Deus, Ele irá mudar a nossa história. Precisamos acreditar que Ele tem um plano maravilhoso para as nossas vidas, mesmo que não sejamos perfeitos e tenhamos nossas falhas. Moisés era gago, inseguro e não era um líder nato, mas Deus o preparou, pois sabia que em um momento decisivo da história, ele iria obedecer o seu comando e, assim, libertar seu povo da escravidão. Quantas vezes na vida agimos com rebeldia e não ouvimos a voz de Deus, ou simplesmente não confiamos naquilo que Ele pode fazer para mudar a nossa história? Para Deus não importa como a nossa história começa, e sim o quanto confiamos e entregamos nossas vidas a Ele.
Deus conhece os nossos corações e sabe o quanto estamos abertos e dispostos a ouvir a voz dele e seguir os seus direcionamentos. Assim, a mensagem de hoje é: sejamos como Moisés, que diante de um desafio tão grande, ouviu e obedeceu à voz de Deus, acreditando que com um simples cajado abriria o mar e libertaria o seu povo da escravidão. Portanto, se você estiver passando por um momento difícil, ou estiver diante de um enorme desafio, se ajoelhe, converse com Deus, entregue a Ele suas angústias, seus medos e suas preocupações. A comunicação com Deus e a oração são o cajado que pode abrir qualquer mar. Peça a Ele que te guie e te proteja, assim como Ele fez com os hebreus enquanto caminhavam em busca da terra prometida. Esteja pronto para ouvir a voz de Deus e seguir os seus direcionamentos, pois, se você crer de todo o seu coração, Ele irá transformar o mar turbulento em uma linda passagem rumo a Canaã, a terra prometida que Ele preparou para você. Um lugar cheio de bênçãos e alegria que está à sua espera.